Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 4, o caso Vicente. No último programa, nós conversávamos sobre as informações que o Vicente está dando para o André Luiz sobre a história do seu casamento enquanto ele encarnado estava. A gente lembra que o André Luiz, fez um drama danado para contar a desventura dele, quando a esposa, a viúva, casou-se novamente. Então o Vicente diz para ele: olha, o seu caso não me parece tão grave assim, a sua esposa só se casou, ela ficou viúva e se casou. Agora o meu caso, você vai ver que realmente foi mais grave. E aí ele começa a narrar a história, dizendo que ele se formou em médico aos 25 anos, que ele logo assim casou, teve filhos, ele já tinha uma situação financeira confortável, não precisava clinicar, trabalhava no que ele gostava, que era o laboratório de pesquisa, e tinha sua esposa como companheira. Só que ele mesmo relata que a esposa, ele notava que com o tempo, nesses 10 anos de convivência, a esposa estava meio que enfadada de ficar ali o tempo todo com ele no laboratório. Mas ele percebeu e, pelo jeito, nem ele nem ela conversaram sobre isso. E ele também coloca, e nós comentamos sobre isso, que ele colocava a esposa num pedestal de angelitude, de perfeição. E ela, como ninguém na Terra, é perfeito. Temos os nossos defeitos. A gente leu a pergunta 895 para lembrar o que os espíritos disseram a Kardec, que o maior problema da nossa imperfeição é quando a gente só dá olhos e vistas para o nosso interesse pessoal. Então, quem visse a Rosalina, vamos supor, se a Rosalina tivesse morrido ali, no final daquele 10º ano, ela seria uma esposa perfeita. Mas as provas, como está lá na pergunta 895, elas chegam para nos mostrar quem nós somos. Como a gente se revela numa situação difícil apresentada. Então, por isso que a evolução verdadeira, o progresso verdadeiro se faz no corpo, para a gente poder se conhecer. Porque se ela tivesse desencarnado naquele período, no final dos 10 anos de convivência, aos olhos do mundo, ela seria a esposa realmente perfeita. Mas a prova chega para ela, para o Eleutério, que era o irmão que foi morar junto, e para o próprio Vicente, que era o médico lá, estudioso e pesquisador, não é? Então a prova chegou para os 3 e chega para todos nós. Todos nós temos as nossas provas, não é? Não são aqueles acontecimentos corriqueiros, mas são aqueles momentos que a gente, vamos dizer assim, muda o rumo da nossa vida, a gente decide ir por outro lado. Nós vamos nos tornar perfeitos, segundo a pergunta 895 do Livro dos Espíritos, quando a gente realmente pensar mais no bem do outro do que no nosso próprio bem. Então, a atitude da Rosalina e do Eleutério em nenhum momento foi pensar no Vicente.
eles pensaram em si mesmos. O Marco até lembrou que esses reencontros na nossa vida, reencontros e desencontros, não são por acaso. Há todo um planejamento, né? Não foi à toa que o Eleutério nasceu irmão do Vicente, ele não tem como mudar isso. Casar com a moça poderia ter sido alterado, mas ser irmão dele, não. Essa programação de irmãos para conviver desde pequeno vem do mundo espiritual, né? O casamento também, mas o casamento você pode ou não seguir o planejamento. Então foi isso que a gente viu no programa passado. Agora ele vai continuar a contar, não é, o porquê de tanta dor, né, dele junto com a família, enquanto estava encarnado. Então vamos ler o parágrafo 20. Isso. Porque eu esqueci de comentar, ele falou também que ela pediu para, né, quando ela conheceu o irmão dele, que era advogado, ela pediu para sair da companhia dele, lá do laboratório, dizendo que queria cuidar das crianças. Mas, na realidade, ela preferia mais o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Parágrafo 20. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Na minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. E ele também, novamente, não procurou o diálogo, nem com a esposa, nem com o irmão. Ele se fechou, não conversou, e ele, como ele mesmo diz, ele tentou continuar naquela ilusão que estava tudo bem, se dedicando mais ao trabalho, né, lá nas pesquisas, né, e ele era um trabalhador honesto, não é? Uhum. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Então ele tinha uma espinha, né, no nariz, nunca deu muito problema, mas ele feriu a espinha e aí começaram-se os problemas. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Então, logo depois que a espinha ficou machucada, ele teve uma infecção generalizada pelo corpo todo, se espalhou pelo corpo todo. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto de meu leito, inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Então, cuidado não faltou, médico não faltou, remédio não faltou. Uhum. Compreendi que o fim se aproximava rápido, porque ele era médico, ele sabia que não tinha mais condição física dele permanecer vivo. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Então, até então, ele narrou para o André Luiz que ele estava triste com o comportamento da companheira, da Rosalinda, mas ele continuava o trabalho tentando, né, não ficar pensando no que estava acontecendo, porque a Rosalinda já não ficava mais em casa, gostava só de ir passear com o irmão dele, o Eleutério. E aí aconteceu de aparecer uma espinha, né, no nariz,
E essa espinha, ela se infeccionou de tal maneira que contaminou o corpo todo. Ele diz que teve uma septicemia, apesar de ter sido ajudado por tantos médicos, colegas, todos os recursos possíveis à época, mas não teve como e ele desencarnou, ele morreu. E ele diz lembrar ainda do olhar isso aí é detalhe importante. Da esposa e da Rosalinda, a esposa, e de Eleutério, olhar irmão. Ansioso. Ansioso. O olhar ansioso dos dois, olhar né, ansioso, na hora não da é morte. olhar de tristeza, é olhar ansioso. Ele reparou e ficou, e está lembrando até agora. Como quem diz, vai morrer ou não vai? É agora ou não é? Que nós vamos ver a causa, né? Essa nós vamos septicemia aqui. O que aconteceu. O escândalo, lembrando, antes da história continuar, lembrando que Jesus fala, o escândalo é necessário, mas ai por quem daqueles é feito. Porque eles tinham que passar por essa experiência, os três. E ele, por essa experiência, desencarnar, deixando ela viúva. Mas não precisava fazer o que vão fazer agora. Ter feito o que vão fazer agora. A gente vai ler agora. A gente vai ler. Nessa altura, Vicente fez um longo estacato. Aqui no meu livro está dizendo que estacato é um neologismo, provavelmente do italiano staccato, separado, destacado, figuradamente uma pausa, um suspense. Então, né, ele está contando a história, ele deu uma paradinha, deve ser para respirar, porque lembrar, a gente já viu que no mundo espiritual, e aqui também, quando a gente relembra as coisas do passado, a gente vive tudo de novo. A gente vive os sentimentos novamente. Então, ele teve que respirar. Porque os sentimentos, né, que ele vivenciou naquele momento, ele está relembrando, ele está sentindo novamente. Né? É lembrar duas vezes. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores... mais pode? É só porque, olha só, ele está sendo vítima, mas a gente repara, ele não botou os detalhes aqui do sentimento dele quando desencarnou, porque ele só colocou aqui, olha... guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso. Ele só colocou isso, a impressão dele, mas ele teve os sentimentos dele, ele deve ter tido alguma coisa. Porque a gente viu o comportamento de que tinha a esposa dele enquanto ele estava encarnado. Então, ele se calou, não falou nada, não teve diálogo. Isso já acumulou alguma coisa dentro dele, de ruim. E agora o sentimento dele de que ele está lembrando do olhar ansioso dos dois. Por que eu estou falando isso? Porque ele foi vítima e ele passou algum tempo nas zonas inferiores. Ele teve o umbral dele e foi vítima. O problema é quando o sentimento que a gente carrega quando desencarna. O Divaldo Pereira Franco dá um exemplo muito bom disso. Porque a Joana de Andes fala, ele colocando para a gente nas palestras, e a Joana falando, e ele colocando para nós, repetindo para nós, ela pede a ele, meu filho, ore muito para não desencarnar na hora errada. Isso a mãe dele falava com ele também, quando já tinha desencarnado, a mãezinha dele, comunicando com ele depois. Meu filho já orou? Minha mãe, eu acabei de... Meu filho, ore muito para não desencarnar na hora errada. E qual é a hora errada, minha irmã? Ele perguntando a Joana também. É a hora que você tiver com raiva, com ira, com mágoa. Esse sentimento que você vai levar. E às vezes você não consegue se desvencilhar dele, aí está o seu umbral. Não quer dizer que ele está nas zonas inferiores de trevas ou de umbral, como o André Luiz ficou lá se degladiando, não é isso. Mas talvez não tenha sido isso, porque aqui ele foi vítima. Mas é aquela questão do sentimento que a gente carrega. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque ele está sendo vítima. E ele fala depois de algum tempo, ele não fala quanto tempo, mas algum, talvez não tenha sido muito. Ele fala tristes perturbações nas zonas inferiores. Porque ele deve ter ido com esse sentimento de mágoa, de coisa e tudo, e isso atrapalha a nós. É um grande ensinamento para nós. Mas é muito difícil. É muito difícil.
Como a gente falou na questão do relato do André Luiz para o Vicente, da questão da vitimização e tudo. A gente gosta disso, a gente gosta de se sentir vítima ainda, mas a gente tem que aprender a largar isso, porque nesse sentimento é que a gente leva. Nós conhecemos pessoas que são pessoas boas, honestas, corretas, trabalhadoras, mas que carregam esse sentimento de vitimização. Chega perto de você, reclama de tudo. Às vezes não dá nem bom dia, boa tarde, já chega reclamando. Se desencarnar, e pode de uma hora para outra, todo mundo desencarna, a maioria de nós, de uma hora para outra, a não ser que seja uma doença de longo percurso, né? Que os espíritos chamam de maquiagem do espírito, mas às vezes se for uma desencarnação brusca, é um infarto ou alguma coisa parecida, uma morte súbita, você vai com aquele sentimento, você não conseguiu nem trabalhar aquilo. Que às vezes no leito do hospital a gente começa a trabalhar. É uma benção que os espíritos dizem, né? A maquiagem do espírito. Aí a gente começa a raciocinar o que fez da vida, 1 mês, 2 meses no CTI, no leito, a gente começa a pensar e desencarna talvez até melhor. Mas a morte súbita, a pessoa vai carregar esse sentimento. Aí esse é algum tempo. Às vezes a pessoa sofreu, foi vítima, mas carrega esse sentimento e vai para o seu umbral. Já que a gente trocou nessa palavra, né, essa perturbação, e já que aqui o nosso programa, além da leitura do livro, a gente estuda a doutrina, né, espírita a partir do livro, no caso, Os Mensageiros, atualmente, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, vai falar dessa perturbação. Na segunda parte, no capítulo 1, no item 6. Então vamos ver que perturbação é essa. Ele não está falando? Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, não é? Quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, então a gente parou aqui na palavra perturbação. Olha o que Kardec coloca. Na transição, porque essa perturbação vai ser para todos. Todos. Qual capítulo? Né? Qual capítulo? Segunda parte, capítulo 1, item 6. O passamento é o título do... Passamento. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Então, na hora da nossa morte, a gente vai ter o nosso momento perturbação, é um fenômeno que acontece. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. Ele vai dar alguns exemplos aqui no livro. E a gente tem o exemplo do Chico. Sabia o dia que ia morrer, não é? Sabia tudo direitinho, se preparou, deitou, tomou banho, botou chinelinho, botou roupa e tchau, né? A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Então, todos nós, não só o Vicente, não só o André Luiz, a maioria de nós mortais, vamos passar por esse estado de perturbação na hora da nossa desencarnação. Mas como Kardec coloca, orientado pelos espíritos, pode ser de algumas horas ou de alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, são vagas, são incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual se fosse um horrendo pesadelo. Então todos nós vamos passar por esse momento de perturbações, não é? E
vai depender de como o Marco colocou, como é que a gente desencarna, não é? Sentimentalmente falando, emocionalmente falando, vai depender muito desse nosso estado. Então, o Vicente aqui está dizendo o quê? Que ele ficou algum tempo com tristes perturbações nas zonas inferiores. Então ele, não é, pelo jeito, não se conformou da desencarnação, não é? Ficou desesperado. A gente aí não sabe, né? Ou se ele não relata. Ele diz, então, se ele ficou lá é porque o estado mental dele, emocional dele, o posicionou nas zonas inferiores. Essa é uma variação muito grande, essa questão de umbral, perturbação, trevas. Por isso que Jesus pede para nós não julguemos ninguém, porque a gente não tem condição. A gente é orelhudo, né? Não chamou a gente de orelhudo assim, mas a gente é. A gente não tem condição de avaliar como está. Por exemplo, no livro Sexo e Destino, nós temos lá a Evelina Serpa e o Ernesto Fantini, são os dois personagens do livro. É o penúltimo livro da série André Luiz, e que eles desencarnam... É o último. Penúltimo, o último é A Vida Continua. E não é lá que tem? Não, o Sexo e Destino... desculpa, eu errei o livro, desculpa, Teresa tem razão. No livro é A Vida Continua, que é o último livro da série André Luiz, eu confundi os dois. Que tem os personagens Evelina Serpa e Ernesto Fantini, eles desencarnam e vão direto para o hospital. Então, o hospital não se lembra. A perturbação, entre aspas, dele e dela, principalmente dela, é que ela tem a fé católica dela, é uma pessoa boa, de bem, mas tinha fé católica, e ela não sabia desencarnação e tal, como é que acontecia isso. A perturbação dela vai ser no hospital. No hospital. Não nas umbralinas. Estão dizendo aí, tanto que os outros componentes do hospital falam assim, estão dizendo aí que a gente já morreu, e ela fica perturbada com isso. E o Ernesto Fantini, não, ele já tinha algum contato com essas coisas, ele já gostava, entre aspas, dessas coisas de mistério, que antigamente falava muito isso. E aí ele já pesquisava, ele já leu alguma coisa e tal, já foi mais preparado. Mesmo assim, ele fica meio confundido. Seria essa a perturbação deles. Então, cada um é variável. Sim. De cada caso é um caso, não é? O irmão Jacó, no livro Voltei, espírita que foi, um grande espírito, uma grande pessoa, um grande trabalhador, um homem de bem, mas a perturbação dele foi o comportamento dele, o modo dele lidar com as coisas, deixou ele um pouco perturbado quando ele desencarna e não tem a luz que ele achava que ia ter. Esse foi o caso dele. Então, cada caso é um caso diferente, né? Sim. Vamos continuar mais um pouquinho, já está acabando, né, Teresa? Está acabando assim o nosso tempo, nosso programa, né? Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Aí o André Luiz, como é que pode estar diferente? Foi a mesma coisa. Ele veio, médico, mas até aí... A história não é só isso. A história não para por aí. Eu estou dizendo que o André Luiz deve ter pensado assim, igual a minha, né? Ambos médicos, ambos morremos jovens, né? Relativamente jovens, e... ele só estava 10 anos de casado, então ele morreu com 35 anos, ele não diz que se formou com 25 e casou, então, ambos jovens, e deixaram as esposas, e as esposas se casaram. Lembrando, só finalizando já o programa, mas lembrando que ele fala certifiquei-me de toda a verdade. Na grande maioria dos casos, porque tem exceções, os espíritos, quando desencarnam, sabem de toda a situação de quando estava encarnado. Há exceções que tem o caso dos espíritos superiores fazerem tipo uma amnésia no espírito, para ele não se lembrar, nem lembrar temporariamente da última encarnação. Mas isso é exceção. Antes a exceção do que a regra. Sim. Então, certificar de toda a verdade é comum a todos, tá? Bom, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 4 do livro Os Mensageiros. Desejando a todos muita paz de Jesus, um grande abraço a todos os ouvintes. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.